Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui e muito feliz por mais um dia estar aqui no nosso quadro Divinamente. Nós queremos aprender a pensar como Jesus. Queremos ser cópias de Jesus também aqui na nossa mente e para esse quadro estou aqui com meu amigo Johnny, doutor médico. Eu tenho um amigo médico, cara, que honra. Isso. Desde a época que você estudava, aqui nós estamos juntos, né? É nóis. Que alegria ter você aqui. E hoje no Divinamente eu quero falar sobre como vencer, como superar um vício, uma dependência. Então vamos embora. Meu amigo, essa pergunta é tão importante para os nossos tempos. Como é que a gente faz para lidar com um vício, seja ele em diversas coisas diferentes? Sim, o vício, né, que a gente vai chamar aí, tecnicamente de dependência, né? A gente pode se tornar dependente de qualquer tipo de pensamento, de qualquer tipo de sentimento e de qualquer tipo de comportamento. Então, essas três coisas podem gerar dependências. E aí, o que são essas dependências ou esses vícios? São circuitos. A gente não fala muito isso aí é um ciclo vicioso. Porque foi aberto um circuito. Foi aberto um circuito que não sai dali. Ele te prende dentro dali. Ele sequestra os seus neurônios para trabalhar dentro daquela lógica. E aí você fica preso dentro daquela lógica. E aí acontece um fenômeno parecido. Eu costumo exemplificar assim para os pacientes, né? Não sei se vocês já ouviram falar da síndrome de Estocolmo, que é quando o sequestrado, a vítima, se apaixona pelo sequestrador. O vício ou o círculo vicioso, o circuito vicioso, a dependência emocional, a dependência de uma substância, ela tem relação com essa emoção que a gente gera. Então toda a dependência, ela é uma dependência que envolve emoções, senão ela não se torna uma dependência, ela mexe com as emoções. Geralmente as dependências elas são mistas. Então, você costuma dizer bastante isso, né? Que amo, logo existo. Tudo que vai desencadear comportamentos que a gente tem como práticas tem a ver com o nosso amor. Tem a ver com os nossos amores. Tem a ver com os nossos amores. Então, a dependência faz com que a gente, de alguma forma, crie um amor, crie um sentimento dentro de um circuito que está sequestrado. E aí a gente você se apaixona pelo sequestrador. Entendi. Então toda dependência tem essa raiz. A gente tem um circuito cerebral, a gente tem uma via, que é a via dopaminérgica, que ela está relacionada com as recompensas. Ela está relacionada com o prazer. Então toda dependência, ela sequestra essa via. Seja uma dependência por crack, cocaína, por álcool, seja uma dependência por cigarro, seja uma dependência emocional, seja uma dependência digital, que hoje a gente tem visto com uma certa frequência e que vamos ver muito mais para os próximos anos. Sim. Então, o que acontece? Dependência da pornografia, né? Dependência da pornografia, dependência emocional de uma pessoa. Todas as dependências, elas vão fazer parte, elas vão entrar dentro desse circuito e elas vão sequestrar esse circuito. Então a gente vai precisar libertar de um cativeiro. Então vai precisar de toda uma negociação. Você falando de circuito me lembra muito de corrida, né? Sim. Então é como se eu tivesse com o meu carro correndo e eu tô no mesmo lugar. É isso. Eu não me movo. Exato. E aí como que você sai de um circuito? Você precisa construir outro. Você precisa ter uma rota de fuga. Então a gente precisa construir um outro circuito para que esse pare de ser utilizado. Por exemplo, como a gente faz quando a pessoa tem um infarto e ela tem uma obstrução ali da coronária. O que é uma ponte de safena? Você faz um novo circuito para sair, uma ponte. Exatamente. Você passa daquele circuito, você para de usar aquele circuito. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar o nosso carro desse circuito construindo um outro. Mas você constrói um circuito rapidamente? Você constrói um circuito de uma hora para outra? Não. Você precisa de alguns elementos, você precisa de um passo a passo que vai te ajudar a sair de dentro desse circuito. Então, seja qual for a dependência, você vai precisar de um circuito. Qual é o circuito? Como é que é essa construção desse circuito? Eu fiz um mnemônico aí,
Um método mapa. Mapa. É o mapa para você sair. Beleza. Só Boa. que é um Boa. mapa com 2 P's. 2 P's, tá. Então, o que é o M do mapa para sair de uma dependência? É motivação. Tá. E aí, qual que é o erro? Mentiras sobre vencer uma dependência. É confundir motivação com vontade. Qual a diferença? Qual que é a diferença? A vontade é um desejo de. A pessoa que está mergulhada na dependência, ela pode não ter vontade. Trato muitas pessoas com dependência, ela fala, eu sei que eu preciso, mas eu não tô com vontade. Entendi. Eu não quero. Eu não tô com vontade. Só que motivação, o próprio nome já vai te ensinar, não tem a ver com vontade, tem a ver com motivo. Ok. Então, motivação é a ação que vem de um motivo. Então, motivação não tem a ver com vontade. Então, não espere ter vontade de mudar para iniciar um processo de mudança. Tenha Sentimentos, um motivo para mudar. Comece pelo porquê. Então, toda pessoa que eu vou tratar, que a gente encontra uma dependência, a primeira coisa que a gente vai entender é por quê? Por que você precisa sair disso? Tá. Por que você quer sair disso? Qual é o motivo, que vai te mover? Isso é motivação. Então, primeira coisa, motivação. Ter um motivo. Ter um porquê. Ter uma razão. Por que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, que nós devemos apresentar um culto racional? Razão. Entendi. Que é razão, motivo. Por quê? Então eu entendi um motivo para sair. Eu entendi que eu preciso de um outro circuito. A partir dessa motivação, eu vou precisar de uma segunda coisa. Você sai de um sequestro sozinho, você está preso ali, suas ferramentas estão todas limitadas. Na maioria das vezes você está amarrado. Então tem o A do mapa. O A do mapa, é ajuda. Tá. Você precisa de acompanhamento. Então, esse acompanhamento, você vai precisar de alguém que te dá um suporte. Você vai precisar de alguém que conhece o caminho. Você está num lugar que você não sabe onde é. Então, E até porque você está indo para um novo circuito. Exato. Você não conhece esse novo circuito. Você não conhece esse novo circuito. Então, é uma coisa que, aí falando dentro da nossa perspectiva cristã, de dependências emocionais, de dependências em pornografia e esses circuitos, a gente tende a esconder muito. E qual que é o grande problema das dependências cristãs? Entre aspas aí. É que a gente esconde. É que a gente não abre para ser acompanhado. E aí o que a Bíblia vai dizer? Aquele que confessa, ou seja, aquele que é acompanhado, aquele que tem alguém... É o que a gente sempre diz, né? Confesse as suas culpas uns aos outros para que sejam curados. Quando você tem um acompanhamento... A cura. Então precisa de um acompanhamento. Aí tem uma resistência muito grande em qualquer tipo de dependência em se abrir. Por quê? Porque você se apaixonou por aquele circuito. Entendi. Então você sabe que você vai precisar mexer dentro daquilo. E você vai precisar abrir algumas coisas que você não quer. Você vai ter que sair de um conforto que esse circuito vicioso gerou. Então o que você vai precisar fazer? Acompanhar. Então você vai precisar de um médico às vezes. Você vai precisar de um terapeuta. Você vai precisar de um pastor. Você vai precisar de um discipulador, de um amigo. Você precisa de acompanhamento. Muito bom. Muita gente está sofrendo com dependências aí porque o orgulho impede de procurar um acompanhamento. O P desse mapa é o planejamento. Você tem que planejar, você tem que ter um passo a passo. Você tem que ter alguém que conhece, uma autoridade no assunto, que conhece o caminho para esse novo circuito, que vai dizer, nós vamos por aqui, nós vamos por ali, nós vamos passar. Primeiro a gente vai entrar aqui, depois a gente vai sair por ali. Então, construir esse novo circuito, e aí o desafio não é só construir esse novo circuito, porque construir esse novo circuito não te livra da dependência se você se apaixonou por aquilo. Então você precisa de um circuito não só que você construa, mas que você aprenda a andar dentro dele. Okay. E que você encontre mais prazer nesse novo circuito do que no circuito antigo. Okay. Então, nesse planejamento tem um processo. É o segundo P? Não. Não. É um planejamento de um processo.
Então você tem um processo que leva tempo. Então, a gente sabe aí que tem inúmeras pesquisas mostrando vários prazos mínimos que você tem para um novo hábito. Então vamos falar aí alguns hábitos de são 30, 90, 66, 63. Qual tá certo? Depende. Depende do hábito, depende da população que você está estudando ali, depende da motivação, depende do acompanhamento, depende de uma série de fatores. O que é importante a gente saber? Que não se muda um hábito de um dia para o outro. Isso gera frustração para uma infinidade de cristãos. Porque o processo da mudança comportamental não é uma linha contínua. A gente tem altos e baixos. Acontece às vezes de você ter uma recaída, e aí aquilo gera uma frustração imensa, gera uma culpa imensa, e o que a pessoa faz? Volta para o início do processo. Entendi. E não necessariamente você precisa voltar para o início do processo. Você pode entender que você está dentro de um processo, aquilo é dinâmico e você não pode desistir do processo. Muito bom. Jogar tudo fora por causa de uma queda. Então tem um planejamento e um processo, esse é o primeiro P. E aí o quarto ponto do mapa é prazer. Ok. Por quê? Toda dependência envolve prazer. Você tem prazer naquilo. Por mais que você tenha um prazer que é misto, misturado com culpa, misturado com desespero. Porque sempre vem com uma consequência ruim. Sempre vem com uma consequência ruim. Mas no momento é prazer. No momento é prazeroso. Então como é que você troca um prazer por um sofrimento? Você não troca. Então eu costumo dizer assim para os pacientes, você nunca vai trocar uma coisa boa, por mais que ela seja boa, mas venha misturada com coisas ruins, por uma coisa ruim. Se eu fizer, vamos fazer uma troca aqui, você me dá seu relógio e eu te dou... Um pelo. Não, um pelo meu. Você vai trocar? Não. Não, porque o relógio é bom. Você só trocaria se eu te desse um melhor. Entendi. A nossa lógica, nossa mente foi feita assim. Fazer boas negociações. Fazer boas negociações. Deus nos criou para isso, para granjear, para negociar. Então você só troca uma coisa boa por uma melhor. Se você está interferindo no seu circuito do prazer, nessa via do sistema dopaminérgico, da via do prazer e da recompensa, você precisa substituir por prazer. Então por que muita gente não consegue vencer uma dependência? Porque não coloca um prazer maior no lugar. Só priva. Só priva. Então se você ficar dizendo não posso, eu disser pra você agora, não pensa num bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O que vem na sua mente? Um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Porque focar no que você não pode é natural. Se a gente foca no que a gente não pode, a gente vai ter mais vontade daquilo que a gente não pode. Sim. Então o que a gente precisa colocar no lugar? Prazer. Mais uma vez a gente volta nesse assunto. Saúde emocional tem tudo a ver com prazer. E aí a gente vai lembrar que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes ele tem o seu prazer. Então Deus está totalmente interessado em substituir prazeres passageiros por prazeres eternos. Incrível. Em substituir prazeres pequenos por prazeres grandes. Em substituir aquilo que é prazeroso por um pequeno momento, mas que vai nos destruir, por um prazer que já é grande no início e que só vai aumentar. E vai nos dar vida. Vai nos dar vida. Muito bom. Então, esse mapa aí vai ter motivação, vai ter acompanhamento, vai ter um processo, vai ter prazer, tem que ter prazer. Okay. E aí o último A vem de ajuda divina. Não se vence uma dependência sem uma... Até as clínicas hoje de maior sucesso, elas têm visto a relação da ação divina, da espiritualidade, de incorporar conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, toda dependência precisa ser substituída por um prazer maior, e não existe lugar para prazer maior que não no Santo dos Santos, na presença de Deus. Então, se você tem uma dependência, isso é um chamado para experimentar um prazer muito maior em Deus. E é o que você costuma dizer, né? Por exemplo, a pornografia. É um desejo por intimidade. Sim. Entra no quarto, fecha a porta. Fecha a porta. É isso. O que é vencer uma dependência? É trocar um prazer que te destrói
por um prazer que te edifica, que te salva, que te liberta. Uau! Então você acaba de receber hoje aqui o mapa. Um mapa para fora desse circuito, desse círculo vicioso que destrói a sua vida. Assiste de novo se for necessário, anota e coloca isso em prática na sua vida. Se isso te abençoou, cara, deixa eu te pedir uma coisa, compartilha com alguém. Pega esse link, manda pra galera. Também deixa um comentário aqui, o que ministrou no seu coração. Se você tem alguma dúvida e sugestões de temas aqui pro Divinamente, que a gente quer pegar essas sugestões pra gente gravar mais vídeos para ajudar todos vocês. Ó, curte esse vídeo, porque o YouTube divulga muito mais quando você curte. E nunca se esqueça, cara, que você é uma cópia de Jesus. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo.